Ele pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para acompanhar. Pega para esse povo, Isaías 53. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, a Deus desse Agora não adianta prece nem Ave Maria, e aguardar até um dia a condenação do juízo final. E adianta riqueza e há muita fama, se aos olhos de Deus vai jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. E aí, passaram depois. E adianta alta condição do homem, se o teu pecado só te consume, fazendo o que faz diante deles. E adianta é tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo te aparece, e ainda perde todos. Procure enquanto é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordem, meu dever, a pura verdade a todos falar. Você pode até citar ele. Você sabe, irmão, nós temos só 10 horas para ficar aí com essa caixa. Só? A caixa não está muito ainda. A caixa não está muito também. Aleluia, graças a Deus. Bom dia de paz, bom dia de salvação. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e seja com todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, todos aqueles que amam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pois nessa manhã aqui estamos em nome do Senhor Jesus Cristo para compartilhar um trecho do Evangelho. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo não constitui apenas em palavras persuasivas, mas também em demonstração de poder e espírito. Sim, Jesus nos dá poder, autoridade para poder curar os enfermos, expulsar os demônios. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. A fé não é por sinais, não é por prodígios, é por ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir é pela palavra de Deus. Está escrito no livro de Romanos capítulo de número 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança e na glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Jesus Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Justificação pela fé nos traz a salvação. A Bíblia diz que a fé não é justificada por obras, mas é pela fé. E a fé vem por ouvir a palavra. A Bíblia diz que, sendo justificados pela fé, temos como paz a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a paz que excede a todo entendimento, ela está em Jesus Cristo, não está no mundo, não está nos seus prazeres, não está na política, está na pessoa de Jesus Cristo, não está em possuir bens. A verdadeira paz, ela excede a todo entendimento. Ela vai além do que o dinheiro pode comprar, ela vai além do que os governos podem estabelecer, ela vai além dos lugares que você pode ir. É a paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala que também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus é a salvação, a esperança é a glória de Deus. Cristo ressuscitado dentre os mortos é a esperança da nossa salvação. A nossa esperança não é o troféu da Copa do Mundo. A nossa esperança é o nosso nome escrito no livro da vida. A vida do homem não consiste em ajuntar bens, não consiste nos prazeres dessa vida, mas a vida do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Muitos têm esperança em coisas vãs. O mundo passa, os seus prazeres passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E de quem você tem feito a vontade? A vontade de Deus ou a vontade do mundo? O mundo e seus prazeres estão levando muitos para o inferno. Muitas pessoas estão caminhando para a perdição. Por quê? A Bíblia diz que, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Como? As pessoas estão anestesiadas pelo pecado, buscando somente pelos prazeres, estão desapercebidos, estão se esquecendo da promessa que Jesus Cristo ele fez. Jesus ele disse: eu irei para o Pai, eu vos prepararei uma morada, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Mas a esperança do homem, quando se limita somente aos prazeres dessa vida, ele se faz um dos mais miseráveis de toda essa terra. A esperança do homem é o hexa, é o troféu do Brasil, mas a esperança daquele que está em Jesus Cristo é partir de uma vez por só deste mundo e se encontrar o mais rápido com Deus. Por isso a Bíblia diz que Jesus é a glória do Pai, é a nossa esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A Bíblia fala que a tribulação ela vem para produzir em nosso coração, produzir dentro de nosso ser a paciência. A Bíblia diz que nós não devemos ficarmos então angustiados, entristecidos, abatidos por causa da tribulação, porque ela produz paciência. Todo aquele que está em Jesus Cristo e quer andar em Jesus Cristo, piamente padecerá e sofrerá aflições. As tribulações elas acompanham o verdadeiro cristão. Não é o evangélico, não é o católico,
não é religioso. A tribulação verdadeira, ela acompanha aqueles que seguem Jesus Cristo piamente e verdadeiramente. A Bíblia fala que isso é prova clara do juízo de Deus para com aqueles que o amam. Ou seja, Deus, ele prova aqueles que o amam. E Deus conhece aqueles que o amam. Em João 14, 23, Jesus fala: quem ama a Deus pratica a sua palavra. No versículo 24, a Bíblia diz: quem não ama a Deus não pratica a sua palavra, pois ora, a palavra que foi pregada não é minha, mas do Pai a qual me enviou, disse Jesus. Prezados ouvintes, essa palavra que nessa manhã nós anunciamos não é nossa, é de Deus o Pai que enviou Jesus Cristo e que também nos levantou do charco de lodo, do monturo, do pó, do lamaçal do pecado, nos firmou sobre rocha, a qual é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui em nome de uma denominação evangélica, nós não estamos aqui em nome de alguma religião, estamos aqui em nome de Jesus. É o nome de Jesus que salva. Não tem outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. Pois está escrito assim: a paciência, ela produz a experiência produz a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A paciência, ela traz experiência, e assim a Bíblia fala que nós devemos manter firmes e constantes, assim como o semeador, ele semeia e ele espera até que colhe os primeiros frutos. Nós devemos manter também paciência até que nós possamos encontrar, pois, a salvação, até que nós possamos encontrar, pois, com Cristo. Sabendo que se este tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos junto de Deus Pai uma casa eterna, não feita pelas mãos dos homens, mas sim eterna junto de Deus Pai. Este corpo um dia vai se desfazer. Este corpo é o tabernáculo terrestre. Do pó da terra vieste, e ao pó da terra tornará. Não vieste, não voltará. Nada trouxeste para essa vida, e manifesto é que nada levará dessa vida. O mundo passa, seus prazeres passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Nada levaremos dessa vida. E muitas pessoas preocupadas com política, muitas pessoas preocupadas com paz mundial, muitas pessoas preocupadas com dinheiro, muitas pessoas buscando prazeres na embriaguez, enchendo a cara de cachaça e indo para o inferno, homem adulterando, mulher adulterando, homem com homem, mulher com mulher, cometendo imoralidade e caminhando para o inferno. A Bíblia diz que esse mundo passa, seus prazeres também passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação é o salário do pecado. Mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Jesus, ele diz, quando ele vier, certamente achará fé na terra? Não. O amor das pessoas está no pecado, não há fé no coração. O amor da grande maioria não está na lei de Deus, e está nos seus prazeres carnais. E os seus prazeres passam. O efeito da bebida passa e te leva para o inferno. A imoralidade traz no seu coração uma certa alegria, mas a sua consequência é a condenação. O mundo vibra pela torcida para que o Brasil ganhe, mas se você ganha, se você ganhar o mundo inteiro e perder o resgate da sua alma, de nada adianta. Aleluia. A Bíblia fala que a paciência, ela produz experiência. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Qual que é a tua esperança? A minha esperança está na vinda de Jesus Cristo. A nossa esperança está em ter a salvação. A nossa esperança não é em comprar, portanto, um carro novo ou ter uma casa boa. A esperança do homem não está naquilo que se passa. A esperança do homem, ela deve estar naquilo que é eterno, não no que é momentâneo. Jesus diz: não acumulem tesouros dessa terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões minam e também roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Só que o homem carnal só pensa nas coisas dessa vida, só pensa em pecar,
encheram a cara de cachaça, na idolatria, torcendo para os ídolos, e se esquecendo de glorificar, pois a Deus, pois honraram, serviram a criatura mais do que o próprio Criador, que é bendito. Quanto engano, quanta hipocrisia, confessam com os lábios, mas negam em suas obras. Tito capítulo 1, versículo final, versículo 16. Dizem-no com os lábios que conhecem, mas neguem suas obras. O que adianta você bater no peito e falar, eu sou católico, mas você vivendo como adulto, enchendo a cara de cachaça, se embriagando, honrando os ídolos do futebol, honrando a imagem de escultura e deixando de dar glória a Deus. Ou nós honramos os ídolos, ou você dobra o joelho para a imagem de escultura, ou você dobra o joelho para o Senhor dos exércitos, ou você honra os ídolos do futebol, ou você glorifica, pois a Deus, fostes comprados por um alto preço, para que glorifique, portanto, a Deus através do vosso corpo. Nós somos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo, para que nós possamos glorificar através do nosso corpo o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus não morreu somente pelos religiosos, Jesus também morreu pelos ímpios. Jesus morreu para perdoar também os ímpios. Mas Jesus não morreu para que nós, como sendo cristãos, ou como sendo pessoas que creem em Deus, ficamos de fato entregues ao pecado e dizendo, Deus entende meu coração, Deus entende a minha fraqueza, a carne é fraca. Não, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos nós, para que nós, portanto, possamos nos apresentar diante de Deus, para que nosso corpo mortal não reine o pecado, ou seja, não reine a embriaguez, não reine a imoralidade, o adultério, a feitiçaria, a homossexualidade, a depravação, a idolatria não pode reinar neste corpo carnal, porque ele é templo de Deus, é morada do Espírito Santo de Deus. Ao invés de você dar glória aos ídolos, glorifica, pois, a Deus. Os ídolos não vão te dar nada. O Flamengo, o Goiás, Vila Nova, o Brasil, quem seja, não vai te dar nada. Mas a Bíblia diz, glorifique, pois, a Deus, que vos tirou do meio da iniquidade, que tirou os vossos pés do lamaçal, do charco de lodo, e firmou os pés sobre rocha. É por isso que na nossa boca não tem louvor para ídolo, não tem louvor para o Brasil. Quem é o Brasil, quem é Flamengo, quem é Neymar, quem é Cristiano Ronaldo, quem é Messi, quem são? São apenas ídolos que as pessoas colocam em seu coração no lugar de Deus. Jesus fala que não podemos honrar a Deus e os ídolos. Ou nós glorificamos a Deus, ou nós glorificamos a Mamon, ou nós servimos a Deus, ou os prazeres do pecado, ou a Deus, ou dinheiro, ou a Deus, ou os ídolos. Quem você serve nesse dia de hoje? A quem você escolhe nessa hora? Portanto, Cristo, nós ainda que estávamos fracos, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas um Deus que provou o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a prova que Deus, Ele provou o seu amor para conosco, é que Cristo morreu, sendo nós homens indignos, homens perversos, homens imorais, depravados, avarentos, orgulhosos, amigos dos prazeres. E é por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo será cobrado por aqueles que não se arrependerem. A Bíblia diz que haverá maior juízo para esta geração que não se arrepender do que para Sodoma e Gomorra. Já imaginou ter mais juízo para você do que para Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra eram tempos de imoralidade, de depravação. Hoje não é diferente. Porém, hoje nós temos acesso, por meio de Jesus Cristo, a uma graça que não foi dada a Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo pregou o Evangelho tanto aos mortos como aos vivos. Está lá na Escritura, Jesus ele pregou tanto aos mortos como aos vivos. Por quê? Se o Evangelho não fosse tão importante, Jesus não pregaria também aos mortos. Você não tem Jesus,
Jesus ele diz que é por meio da palavra de Deus que vem a fé. Ouvir é pela palavra de Deus. Mas como crerão se não tem quem pregue? Como pregarão se por Deus não forem enviados? Como? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é como uma espada aguda de dois gumes, que faz separação entre juntas e medulas. Faz separação entre quem serve a Deus e quem não serve. Faz separação entre as intenções boas do coração e as intenções más que estão no coração. Ou seja, a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Ela faz divisão, faz separação entre boas intenções. E assim Jesus ele diz que a sua palavra é como uma espada. Eu não vim trazer a paz, mas agora eu vim trazer a espada. E agora ambos estarão uns contra os outros, pai contra o filho, nora contra o sogro. Assim os inimigos serão da própria casa, disse Jesus Cristo. Ou seja, o que Jesus está dizendo, os seus inimigos estão mais próximos do que você imagina. Estão debaixo do seu pé. Mas o que faz separação entre quem serve a Deus e quem não serve a palavra? Malaquias ele diz, e vai estar escrito no capítulo 4 de Malaquias: eis que Deus faz saber a diferença entre quem serve e quem não serve. A diferença é grande entre quem serve a Deus e quem só fala da boca para fora, e quem diz que ama a Deus e quem de fato tem temido a Deus. A diferença é através da prática. Pelos seus frutos os conhecereis. Não se pode colher figo dos abrolhos, não se pode colher uvas das figueiras. Jesus disse que a árvore é boa e o seu fruto é bom, a árvore é má e o seu fruto é mau. Está escrito na palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23. Jesus ele está falando com a multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, observeis, observai-as e as fazeis. Não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles porém nem com um dedo sequer querem movê-los. O que Jesus ele está dizendo é sobre a religião de aparência dos fariseus. E Jesus ele está dizendo, advertindo, que os fariseus, na verdade, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Os fariseus, eles querem visibilidade. Os fariseus, eles querem ser vistos, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser chamados de mestres. E eles estão sentados na cadeira de Moisés, porque ali eles querem ser vistos como grandes, eles querem ser bajulados, eles querem que os homens se vejam como grandes. Não é assim que Jesus Cristo nos ensina. Jesus nos ensina que todos nós seremos, pois, irmãos. Se nele estivermos e com ele caminharmos, nós todos seremos irmãos. Mas os fariseus queriam saber quem eram maiores. E Jesus fala: aquele que quiser ser o primeiro será o último, e o último será o primeiro. Aquele que quiser ser grande será o menor entre todos, e servirá, pois, a todos. Cristo serviu a todos, dando exemplo a todos em seu tempo. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma de servo e glorificou a Deus através de suas obras. Glorificou a Deus cumprindo, pois, a lei, o mandamento de Deus. Mas muitas pessoas quebram a aliança de Deus, quebram os estatutos com Deus. A palavra fala que na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Quem? Os líderes. Eles que estão sentados na cadeira de Moisés, dos fariseus, pois eles querem visibilidade. A Bíblia fala assim no versículo de número 3: todas as coisas que eles vos disserem, observem, mas não façam, não entram em conformidade, não praticam suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está dizendo para observar o que os fariseus ensinam. Eles ensinam a palavra de Deus, eles falam a verdade, mas eles não praticam. Eles dizem o que é certo, mas eles não praticam o que é certo. Praticam o que é errado, praticam o que é mal.
E assim Jesus está dizendo: não entre em conformidade com as obras dos fariseus, não imite as obras de falsos pastores, de falsos profetas. Lê a Bíblia, se confirma a verdade por meio da palavra, se conforma com as escrituras de Cristo. Jesus não ensinou a fazer fogueira santa, Jesus não ensinou a pagar penitência, Jesus não ensinou a pagar promessas, Jesus não ensinou você a entregar o seu dinheiro como uma forma de você comprar a bênção de Deus. A bênção de Deus não tem valor. Você vai dar 100, Deus vai te dar 200. Você dá valor X e Deus te abençoa em valor Y. Deus vai te dar o dobro. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. Rejeite. Pois assim Jesus ele diz: eles ensinam, mas não seguem. Eles atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo sequer querem movê-los. Os fardos pesados são os ensinamentos falsos. Os fardos pesados são as cobranças em cima de dogmas. Tragam para cá todas as suas ofertas, seus sacrifícios. Eles falam, mas não fazem. Eu nunca vi um bispo entregar tudo no altar, na fogueira santa. Eu nunca vi um padre pagando promessa, saindo de Goiânia e indo até a Trindade. Eles colocam fardos pesados, dizem pratiquem, mas eles não praticam. Jesus fala: faz o que eles estão falando, mas não entrem não pratiquem o que eles estão praticando, porque é mal. A Bíblia fala assim que de tudo que se ouve, examina tudo e entende o bem. Ou seja, tudo que se ouve, a Bíblia diz que deve colocar à prova. Nós devemos examinar, e entrar em concordância com o que está escrito. Examinar, pois, a Escritura, porque elas testificam de mim, disse Jesus, e nelas vocês encontram, pois, a vida. Assim Jesus está falando agora no versículo 5: eles fazem obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas, as suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Jesus está dizendo assim: eles colocam fardos pesados, eles não seguem, e agora eles fazem obras para serem vistos. Eles não fazem obra de caridade porque de fato amam o necessitado, amam o pobre, mas é porque traz lucro, é porque eles têm aprovação dos homens, é porque de fato hoje fizeram da piedade uma fonte de lucro. A Bíblia diz: não façam da piedade, não cuideis que a piedade seja causa de fonte de lucro, mas fizeram e fazem hoje caridade para receber dinheiro, para ganhar dinheiro. Mas Jesus ele diz que se de fato não tiver o amor, de nada adianta. A Bíblia está escrito então: eles amam os primeiros lugares, eles gostam das cadeiras nas sinagogas, eles colocam vestes largas, eles alargam os filactérios a fim de serem vistos. Agora estão sentados em cima dos altares, nas primeiras cadeiras, onde todo mundo vê, porque é isso que querem: visibilidade, querem ser vistos. Jesus ele é contra a hipocrisia. Jesus ele é contra esse esquema de pirâmide. Deus não coloca hierarquias cristãs, hierarquias religiosas. Jesus coloca todos de igual forma como irmãos. Jesus ele diz: vocês foram comprados por alto preço. Não se façam escravos dos homens, não se façam escravos de mercenários, de falsos pastores, de líderes, padres, que na verdade ensinam um falso evangelho e fazem com que as pessoas sejam os seus escravos, sejam submissos, seguindo o engano. Sujeitai-vos, pois, a Deus, Ele se chegará até a vós. Resistiu o diabo, Ele fugirá de vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, e purificai-vos, ó vós de duplo ânimo. Fiéis são as palavras de Deus, e as palavras de Deus diz, no versículo 7, eles gostam das saudações nas praças, querem ser chamados pelos homens de mestre. Vocês, porém, não queiram ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vocês são irmãos. Mas não disseram que o pastor ele é o líder e todo mundo tem que obedecer a ele? E Jesus agora está falando que todos são chamados irmãos. Como que funciona isso? Se Jesus está dizendo: todos vocês são irmãos, não tem maior, não quero vocês serem vistos como mestres, ou seja, como grandes.
mas agora são todos irmãos, ou seja, todos servimos a Jesus Cristo num pé de igualdade, ou seja, nós somos servos de Cristo e não servos de homens, nós somos comprados pelo preço do sangue de Cristo para sujeitarmos a Deus e não a homens. Aleluias! O nosso pastor Jesus Cristo, ele deu o seu sangue, e ele verteu o seu sangue, ele ressuscitou, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Entra pela porta, a porta está aberta, a porta é Jesus Cristo. Entre por essa porta enquanto há tempo, entre por essa porta enquanto há oportunidade. A porta está aberta, embora vai se fechar um dia a porta vai se fechar, como foi nos dias de Noé, será a vida do Filho do Homem. Eles não perceberam até que veio o dilúvio, e quando veio o dilúvio eles perceberam que a porta estava fechada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão entrando pela porta dos prazeres, muitas vezes as pessoas estão entrando pela porta da religião, achando que Cristo está lá e Cristo não está lá. Muitas vezes as pessoas estão entrando pela porta errada, achando que estão entrando por Jesus, mas Jesus vai dizer: todo aquele que veio depois de mim é mercenário, é ladrão e salteador. Eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus. Entra por Cristo, como? Ouvindo a sua palavra e praticando, seguindo, pois a sua palavra é espírito e vida, a sua palavra é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos, escudo para aqueles que confiam nele, é a palavra de Deus. Escondi tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Jamais me esquecerei dos seus estatutos, jamais me esquecerei dos seus preceitos. Salmo 119 diz dos estatutos de Deus. E essa palavra, ela deve estar guardada no coração para não pecar contra Deus. Assim Jesus então está dizendo: ninguém chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nosso Pai é o qual está nos céus. Não coloque líderes como pais espirituais, porque há um só Pai, o qual está no céu. O diabo ele criou multidões de pais, colocaram papas, padres, pai de santo, porém a Bíblia vai dizer que um só é o vosso Pai. A Bíblia está falando sobre o Pai espiritual, ao qual está no céu. Porém nos chamam de pai um macumbeiro, chamam de pai um padre, um pastor, chamam de pai um feiticeiro, mas um só é o vosso Pai, qual está no céu. Jesus não criou papas, porque Ele é o Pai da eternidade. Jesus não criou padres, porque Ele é o Pai da eternidade. E por isso Jesus diz: Ele é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Jesus é chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu te pergunto, é esse Jesus que você tem seguido? Ou é o Jesus que está morto? É o Jesus que está por trás da imagem de escultura? É o espírito de luxúria? É o espírito de engano? Eu te pergunto, é esse Jesus que você tem seguido? Esse Jesus que levanta o homem do charco de lodo e que firma os seus pés sobre rocha e que vos tira para fora do que? Para fora da corrupção, para fora do engano, da idolatria, para fora da feitiçaria. Jesus morreu na cruz para nós glorificarmos a Deus e não Maria. Por isso nosso joelho não se dobra diante de Aparecida, por isso nosso joelho não se dobra diante de Maria. Lançaram Medraque, Sadraque e Abednego na fornalha, porque não adoraram as imagens do rei, não adoraram as imagens de escultura. Mas hoje o povo se dobra diante da imagem de escultura e adora e diz que não está adorando. Porém, a Bíblia diz que Deus os tirou do meio do Egito. Deus visita a maldade dos pais, dos filhos, até a última geração. Como assim? Nós aprendemos de nossos pais a adorar imagem de escultura. E a desculpa é que não é adoração, é veneração. Porém, a veneração é idolatria. Idolatria e veneração é a mesma coisa. E assim Jesus fala, ele visita a maldade dos pais. Os pais ensinaram a errar, os pais ensinaram engano, ensinaram talvez por causa da ignorância, ensinaram talvez por causa da negligência, e ensinaram errado porque talvez confiaram na palavra de homens. Uma coisa certa é que se nós não lemos a palavra de Deus, não se importamos com o que nela está escrito,
Nós temos que aceitar a verdade que vem dos homens e temos que aceitar a mentira quando nós não nos voltamos para a palavra de Deus. Por isso Jesus diz: examine, pois, a Escritura, porque ela testifica de mim e nelas vocês encontram a vida. A Escritura ela só fala de Jesus. A Escritura não fala de mediadores. A Escritura não fala de santos mortos, fala de um santo vivo e que santifica pessoas para que vá e anuncie as suas virtudes. Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, para que vá e anuncie as virtudes daquele que vos chamou. Deus nos chamou, não foi para ficar de braços cruzados dizendo eu amo Jesus. Deus nos chamou, não foi para ficar sentado em sinagoga e dizendo estou servindo a Deus. Deus nos chamou, não foi para ficar pregando em cima de púlpito e falando estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é que se creram naquele que Deus enviou. E Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que pereçam, mas para que todos aqueles que nele creem venham alcançar a vida eterna. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus arrependam. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo deixem os caminhos de impiedade. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo deixem a feitiçaria, a embriaguez te levará para o inferno, os Exus te levarão para o inferno, os ídolos te levarão para o inferno. O nosso guia é o Espírito Santo de Deus. Ele nos guiará em toda a verdade, em todo o caminho, vos fará lembrar de todas as coisas. Deposita a sua confiança em Jesus Cristo. Eu sei que existe tradição, mas a tradição invalida o mandamento de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 4. E assim bem validaste o mandamento de Deus com as vossas tradições. Eu sei que a tradição você aprendeu do Pai, mas Jesus fala, se alguém disser, se algum de vossos pais disser, isso é oferta para Deus, isso é corbã. Ou seja, ainda que digam que isso é para Deus e que isso glorifica a Deus, se vai contrário à palavra de Deus, não é de Deus, é do diabo. Se não vem de acordo com a Escritura, rejeite. Ainda que o anjo desça do céu, anuncie um outro evangelho diferente deste qual foi anunciado, seja considerado anátema. Leia a Bíblia, examine a Escritura, ela testifica de Jesus, nelas nós encontramos a vida eterna. Se alguém ouve as palavras de Deus, não endureça o seu coração, como foi no tempo da provocação no deserto, e todos pereceram. Todos que endurecem o seu coração perecem, vivem a vida inteira cegos. O diabo cega a vida inteira se dobrando diante de uma pedra, diante de uma imagem de escultura. Ela não faz nada e dizem que ela curou. Mas se ela estiver curando, tome cuidado, porque o profeta Oséias fala, no capítulo 4, que por trás dela é um espírito de luxúria, um espírito que leva ao erro. O povo consulta o cajado, a vara responde. Por trás é um espírito de luxúria que os engana, ou seja, que leva ao erro, ao engano, à perdição, à prostituição, à avareza. Aleluias. Só a verdade liberta, a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra, Pai, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. No princípio estava com Deus, era o próprio Deus. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Sujeitem-se, pois, a Deus, ele se chegará até vós. Entregue os seus caminhos ao Senhor, o mais ele fará. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Que a graça de Jesus seja abundante em vossas vidas nesse dia de hoje. Não fala, pastor. Eu sou